Olá, pessoalzinho do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, gente, nós vamos dar continuidade às nossas correções de ciências, das nossas atividades. Foi passada essa atividade dia 7/7/2020. Primeiro, nós vamos fazer as atividades, as correções das páginas do livro 168, 171 a 173. Então, 171, 172, 173. Vamos para o nosso FA, quando terminar, 87 a 96. E o nosso conteúdo T alimentar. Então, vamos iniciar com o nosso livro, nossa página do livro, tá? Olha só, 168. Nessa página 168 do livro de vocês, tem com a lupa na mão. Então, vocês vão observar, né, o que está sendo passado aí, essa imagem, e vão fazer esse quadro aí. Esse quadro, ele é uma pesquisa, certo? Essas informações, vocês coloquem aí nesses quadradinhos. A tia colocou aqui, mas dá para vocês entenderem. Então, a tia separou desse jeito, vocês vão entender direitinho, tá? Então, vocês vão falar de qual animal, o nível trófico de cada cadeia, a massa corporal, a alimentação deles e a quantidade de quilos que eles se alimentam por dia, né? A quantidade de alimento que eles, né, comem, né? Lógico. Então, primeiro nós temos aí a anta. Olha só, a anta, ele é um consumidor primário, porque ele é herbívoro, ele se alimenta de quem? Do vegetal. Então, ele é o primário, certo? Nós temos a massa corporal deles, 170 a 205 quilos. A alimentação, eles se alimentam de quê? De vegetais, como folhas, frutos, brotos e etc. Outros tipos, né? A quantidade de alimento, né, por dia, cerca de 8 quilos. A onça pintada, vamos lá, ele é o consumidor secundário. Por quê? Porque ele é o carnívoro, né? Então, ele é o consumidor secundário. Massa corporal, 55 a 135 quilos. Qual o tipo de alimentação, né, que ele venha a se alimentar? Então, de animais como anta, capivara, tamanduá, veado, porco, aves e etc. Então, eles se alimentam de carne, né? Carnívoro. Eles se alimentam de outros tipos de animais. Então, nós temos aí a quantidade que ele consome por dia, né? Cerca de 2 a 20 quilos, tá? E nessa letra B, gente, vocês vão montar uma pirâmide com os organismos dessa cadeia alimentar, indicando a quantidade de organismos, certo? Pronto. Vamos passar agora para a nossa página 171. Na página 171, vocês vão observar aí na primeira questão tem assim: aprenda brincando. Então, nós temos aí as várias cadeias alimentares, certo? Então, temos a letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Então, a primeira pergunta é: o que resultou da união dos organismos que se repetem entre as cadeias alimentares, né? Então, aqui nós temos o quê? Uma T alimentar. Então, quando se repete o animal, ele se torna o quê? Ele faz parte da T alimentar, tá? A segunda questão: imagine que um desequilíbrio ecológico aconteceu no ecossistema dessas cadeias alimentares. Letra A, pergunta A: se o desequilíbrio afetar uma das populações da cadeia A, que no caso é algas, né, e os outros, a cadeia D também pode ser afetada. Por quê? Pode sim, pois essas cadeias conectadas
elas conectam por quem? Pela alga, né? Que é o produtor. Então, se acontecer de ter esse desequilíbrio, né? Vai sofrer, porque como é que ela vai se alimentar, né? Então, acontece isso aí. A letra B agora. Isso pode se repetir entre as outras cadeias alimentares e por quê? Pode sim, né? Porque se acontecer de não ter algas, né? Como é que ele vai saber? Quem se alimenta, no caso, por algas, como é que vai ter a tainha e o humano para se alimentar, né? Então, sim, pois formam uma teia interligada. Então, quando fala interligada, é que um depende do outro, né? Para se alimentar. Então, vai sofrer sim, né, a cadeia alimentar, certo? Vamos agora para a página 172. Gente, na página 172 tem uma cruzadinha. Vocês vão preencher a cruzadinha e depois vocês vão colocar aí nessa linha as palavras que estão faltando da questão. A tia não fez a cruzadinha, mas a tia colocou as letras e o que vocês vão escrever na linha da frase. Ah, tia, mas a letra B não tem, mas você coloca aí, tá certo? A letra C também não tem, mas coloque aí do lado, tá bom? Que faz parte. Então, complete a cruzadinha com as dicas dadas a seguir. Então, parte da energia de um nível trófico a letra A, é consumida nas funções vitais dos organismos. Então, é a palavra consumida. Letra B, fonte de energia em qualquer ecossistema. Então, qualquer ecossistema, qual é a fonte de energia que nós também precisamos? O sol, né, gente? Então, vocês colocam aí na letra B, sol. Letra C, ocupam sempre as bases das pirâmides tróficas de energia. Então, qual é o que ocupa no início? O produtor, né? São os produtores, né? O vegetal, o capim, né? A planta. Letra D, né? Vamos para a letra D. A energia que passa de um nível trófico ao seguinte é sempre menor. Então, quanto mais vai passando, menos energia você vai ter, porque aquele já teve a primeira, né, a energia do outro. Então, quanto mais passando, fica com menor energia, tá? Então, menor que é o nível anterior. Então, letra E. Letra E, nós vamos sentido do fluxo de energia nas cadeias alimentares. Então, unidirecional. Por quê? Porque é uma reta, né? Lembrando, não esqueçam de colocar, não esqueçam de colocar a seta. Sempre que for para um animal, a energia de um animal para o outro tem que ter a seta, porque a seta é a principal, né? É a principal parte que tem na cadeia alimentar. Sem a seta, não forma cadeia alimentar, certo? Então, você tem que colocar, não esquecendo a seta, né? Até também pelo nível trófico também, né? Porque tem que ter a seta. Então, vamos agora para a segunda questão, né? A segunda questão fala o seguinte, para você marcar o X na resposta correta. Então, a resposta correta é a letra D. Os decompositores permitem que os nutrientes sejam reciclados nos ecossistemas. Então, é a letra D. Vamos para a página 173. Pronto. Na página 173, nós temos uma pirâmide. Essa pirâmide forma, né, a pirâmide trófica, né, de energia. Então, você vai responder as questões que está perguntando sobre essa pirâmide. Letra A. Qual o nível de maior energia? Então, maior energia, letra A, é a base, né? Então, é a base. Tem a maior energia, que é essa base? É o vegetal, né? As plantas produtoras, tá? Letra B. Qual o nível de menor energia? Qual é o que é menor energia? É o topo. No caso, o topo é o urso, né? Então, ele tem a menor energia, tá? Letra C. Por que a diferença de energia entre os níveis tróficos? Porque os seres vivos gastam parte da energia para se manterem vivos. Então, a parte de energia fica para eles se manterem vivos e a outra parte fica para quem se alimentar.
né? No caso, né, quando eles morrerem, que eles vão ser o quê? Vai ser os decompositores, né? Que são, volta para a natureza, né? Quando eles morrerem, né, lógico. A quarta questão, pessoal, na quarta questão você vai relacionar as cadeias, né? O que é que faz parte de cada um, tá? Então nós temos aí cadeia alimentar, herbívoro, carnívoro, decompositores, produtores e heterotróficos. Então vocês vão, primeiro é o 6, depois o 5, 3, 1, 2 e o 4. Certo? Agora vamos para a nossa página do FA. Vamos lá para o nosso FA, todo mundo pegando o FA, colocando na página 87, ainda falando sobre cadeia alimentar, T alimentar. Tia, T alimentar, a cadeia alimentar faz parte da T alimentar, porque a T alimentar são várias cadeias juntas, né? Então, são interligadas, tá bom? Então, vamos lá, página 87. Descubra o que deve estar nas colunas para completar a cruzadinha. Então, você vai completar a cruzadinha e depois você completa a palavra aí, né, da frase que está faltando, tá bom? Então, letra A. Em uma T alimentar, a posição dos consumidores podem variar, porém, quem é que não pode mudar de canto? Não pode variar, fica só o primeiro. Quem é? É a base, né? O primeiro. Quem é? Produtor. Então, você coloca aí, produtores. Sempre estão na base das cadeias. Letra B. As são uma maneira simplificada de representar a relação alimentar de poucos animais. Então, quem é isso aí? É até ou a cadeia? A cadeia, muito bem. Então, a cadeia representa, né? Simplesmente. Letra C. Ao representar ou conectar as diferentes cadeias alimentares de um ser vivo, né? Participa, temos o quê? Quando tem várias, né, cadeias alimentares, se chama o quê? Teia, muito bem, é uma teia alimentar, né? Letra D. Em uma teia alimentar, o mesmo animal pode ocupar diferentes o quê? Níveis, dependendo da cadeia a ser analisada. Muito bem, então ficou assim, letra A, produtores, B, cadeias, C, teias, D, níveis. Agora vamos para a segunda questão. Na segunda questão, pede que você coloque aí desses animais, faça pelo menos três, cadeia alimentar. Então, vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor e a tia fez 3 do jeito que a tia achou melhor, tá bom? Então, aí nós temos a primeira cadeia alimentar que a tia fez, foi o capim, depois coloquei o veado e depois a onça. Então, o veado se alimenta do capim e a onça se alimenta do veado, tá? Então, o segundo, eu tia colocou capim, canguru, raposa e onça. Então, o capim alimentou o canguru, né? A raposa se alimentou do canguru, a onça se alimentou da raposa. Então, a tia fez essa segunda cadeia alimentar. A terceira, né? A tia fez a terceira, o capim, né? O canguru e o gavião. Olha só. Então, o capim, o canguru se alimentou do capim e o gavião se alimentou do canguru, tá? E quem é que está faltando aí nessa cadeia alimentar? É os decompositores, né, gente? Então, quando os últimos morrerem, né, os decompositores se alimentam dele para começar tudo de novo, tá, pessoal? Então, vamos para a nossa página 88. Olha só. A nossa página 88, nós temos também o que aí, ó, uma teia alimentar. Tem vários animais. Então, essa teia alimentar você pode separar por cadeia alimentar, tá? Então, aí nós temos a letra A. Qual é a cadeia alimentar em que o leão é o consumidor secundário? Então, como é que fica nessa teia alimentar? Como é que fica o leão no segundo consumidor? Então, vamos lá. Colocamos primeiro o que? O vegetal, né? Nós temos o que? A cabra e depois nós temos o leão. Olha só. Então, o vegetal alimentou quem?
a cabra, né? E a cabra alimentou o leão. Então ficou vegetal, cabra e leão, certo? Letra B. Qual é a cadeia alimentar? Qual é a cadeia alimentar que o leão é o terceiro, né, consumidor? Então, terceiro consumidor. Então, vamos lá. Vegetais, rato, gato selvagem e o leão. Olha só. Então, vem o que? Vegetal. Acompanha aí na tela alimentar. Rato, gato selvagem e o leão. Então, o leão aqui ele está no terceiro consumidor, certo? Então, vamos para C agora. Quantas cadeias diferentes você consegue encontrar nessa teia alimentar? Vamos lá, prestando atenção. Quem colocou até 7 cadeias? Certíssimo. Nessa teia alimentar nós conseguimos, né, encontrar 7 cadeias alimentares. Tá? Vamos passar para a nossa página 89. Olha só. Na página 89, nós vamos falar agora sobre o ambiente aquático, tá? E os seus produtores consumidores do ambiente aquático. Então, aí nós temos a letra B. Na primeira, você observa e está perguntando onde está o erro dessa primeira. Então, você vai consertar aqui na segunda. Então, você agora identifique na imagem seguinte como seria a representação correta. Então, a primeira não está correta. Tem erros na primeira, do livro de vocês. Então, vocês vão fazer aí correto. No caso, primeiro coloca quem? A energia vem do sol, né? Depois da energia do sol vem o quê? O produtor, né? O produtor que é a base da cadeia, não é isso? Depois nós vamos vir com o consumidor secundário. Depois, consumidor, né? Vem o consumidor primário, lá embaixo, ó. Lá embaixo, por quê? Porque tá lá embaixo o consumidor primário. Então, você tem que colocar do jeito que eu te colocou aí, tá? Para ficar correto, tá certo? Aí, a nossa baleia. A baleia aí, ó. A baleia é o consumidor, né? É o terceiro, né? Consumidor terciário, né? E nós temos aí o quarto, olha só, consumidor quarto. Então, ficou como? Energia vinda do sol, depois produtores, depois do produtor vem quem? Né? Quem se alimenta do produtor, né? No caso aí, a lagartinha lá, o camarão, né? Que tem no fundo do mar, olha só, um bichinho aí, né? Que é o consumidor primário. Depois o peixe, que é o consumidor secundário. Nós temos a sardinha, que é o consumidor terciário, né, que é o 3. E nós temos aí a baleia, que é o último, né, o consumidor, que é o quarto, né? Pronto, então vamos lá passar para a nossa página 90. Na nossa página 90 nós temos duas pirâmides, tá? Então, a primeira pirâmide, vamos colocar aí na ordem da pirâmide, né? Pela ordem da energia trófica dos seres vivos. Então, ficou assim, ó, gaivota, peixe, camarão e algas microscópicas, certo? Vamos agora para a letra B. Né? Na letra B, primeiro nós temos aí um ambiente, né, aquático, né, que começa primeiro por quem? Pelas algas microscópicas, depois o camarão, peixe, a gaivota, tá? E vamos agora para a letra B. Letra B nós temos a folha, né? Depois da folha nós temos o pulgão, depois do pulgão, a tia vai passar a página porque está na outra página. A folha, o pulgão, a joaninha, a aranha e a lagartixa. Então, nós temos aí essa pirâmide, certo? Terceira questão. Quais são os níveis de maior energia das pirâmides da atividade anterior? E, né, os de menor energia. Então, você coloca aí, ó. As folhas e as algas microscópicas são os níveis que têm maior energia. Já as lagartixas e as gaivotas são de menor energia. Quarta questão.
O que acontece com a energia ao longo dos níveis tróficos? A energia diminui ao longo dos níveis tróficos, pois uma parte dela é gasta para manter os seres, né, que são dependentes daquela energia, né, daquele nível trófico, tá? Nível vivos. Então, vamos aqui agora para a página 91. Na página 91, a primeira você vai marcar um X, né? Onde começa a cadeia alimentar, nós falamos, né? Muito mesmo. Então, começa por quem? Pelo produtor. Muito bem, então você coloca o X na letra B. Na segunda questão, vocês vão colocar aí, olha só, já está escrito, você vai só desenhar, fazer o esquema, né? Você vai fazer o esquema como a tia fez, vai dar para entender. Então, você vai fazer o esquema dessa cadeia alimentar, que eles, no caso, que é o nível trófico, né? E que é a teia, formar a teia. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos o gafanhoto, né? Nós temos a galinha lá em cima. Primeiro, a gente já está conversando lá de cima. Então, vem a aveia, o homem e o boi. Então, a aveia é o produtor, né? Quem se alimenta da aveia? Pode ser o boi, pode ser o gafanhoto, tá? Depois, nós temos a galinha e o homem. Então, vamos fazer por partes. Essas tem duas, como é que chama? Duas cadeias alimentares, tá? Então, nós temos a aveia, depois o gafanhoto, a galinha e o homem. E a segunda, a aveia, o boi e o homem, que é o ser humano, tá? Entendido? Então, vamos para a terceira. Na terceira, você vai colocar as alternativas aí, verdadeiro ou falsa. Então, vamos para a primeira. As relações alimentares de um ser vivo normalmente são mais complexas do que as mostradas em uma única cadeia alimentar. Verdadeira. As teias alimentares são a maneira mais simplificada de representar a relação alimentar de alguns animais. Isso é certo, pessoal? Não é certo, né? Falso. Vamos agora para a página 92, só que ainda está aí, que a tia deixou aí, na página 91, tá? Para completar. Então, quando representamos várias cadeias alimentares que se conectam, temos as pirâmides tróficas. Isso é verdadeiro ou é falso? Falso. E a última, pirâmides são usadas para representar a quantidade de energia nos níveis tróficos de uma cadeia alimentar, pois a energia é sempre maior na base e menor no topo de uma cadeia alimentar. Isso é o que? Verdadeiro? Muito bem, verdadeiro. Então, ficou assim, gente. VFV. Vamos para a página 92, a continuação, tá bom? Então, na página 92, aí, gente, nós temos uma paisagem. Essa paisagem você vai fazer a teia, né? No caso, a cadeia alimentar, né? Representando por pirâmide, tá bom? Que é o nível trófico, tá? Então, nós temos quem é a base, o milho, depois nós temos o rato, a serpente e a coruja. Olha só, então você vai desenhar a pirâmidezinha e vai colocar, ó, milho, rato, serpente e coruja, certo? Muito bem, agora vamos para a página 93. Na página 93 você vai fazer o que? Associar, você vai ligar, né? A tia fez umas estrelinhas e as bolinhas para poder indicar qual é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, tá? Então vamos lá. Ciclo da matéria, nós temos aí o ciclo que é essa roda com o que? Né? Que é o ciclo, né? Que é as setas em círculo, né? Circulando, que sempre acontece a mesma coisa, né? Então é um ciclo de vida, tá? A energia trófica representa por quem? Por uma pirâmide, a gente acabou de falar, né? Então, você vai ligar o segundo com o primeiro lá em cima. Cadeia alimentar, né? Nós vamos aqui pela corrente, tá? Um símbolo representando a cadeia alimentar por uma corrente. Por quê? Porque a corrente ela é linear, ela é reta, né? Sempre tem a reta.
E nós vamos para a teia alimentar, que nós falamos aí sobre quem? A aranha, né? Por causa da teia. Então, é um símbolo que representa a teia alimentar. Certo? Vamos agora, continuando ainda na página 93. A tia vai só passar aqui a página aqui no slide. Vamos para a página 93. Você vai responder a segunda A, B, C e D. Então, a letra A, ciclo da matéria. Você tem que associar os símbolos e escrever por quê, tá? Então, vamos lá. Associada ao símbolo do ciclo, pois a matéria é sempre reciclada e volta para o início do ciclo. Então, acontece tudo de novo, não é isso? Letra B, energia trófica, associada ao símbolo da pirâmide, pois a energia vai diminuindo de nível trófico para o próximo. C, cadeia alimentar. O que associa a cadeia alimentar? Associada pela corrente, pois os seres vivos de uma cadeia alimentar estão ligados linearmente, quer dizer, uma linha reta, né? Exercendo influência aos outros seres vivos, o que vem antes, né? Uns sobre os outros. Letra D, teia alimentar, associada ao símbolo da teia, pois é uma teia alimentar a várias cadeias interligadas, assim como uma teia de uma aranha, né? Assim como uma linha de teia, né? Que forma as linhas de uma teia. Então, vamos para a página 94. Pronto. Na página 94, vocês vão observar essa teia que tem aí, tá? Então, ela fala o quê? Do equilíbrio da cadeia alimentar. No caso, nós temos aí do caso aquático, né, pessoal? Ó, quando uma espécie é levada para um ambiente onde ela não era encontrada naturalmente, é chamada de espécie exótica, né? Natural, que ela não é acostumada naquele ambiente, então é um ambiente exótico para ele. Então, se essa espécie conseguir se alimentar e se adaptar ao novo ambiente. Então, o que ele está pedindo aí para que você faça? Ó, o caranguejo, aranha, não tem predadores naturais. A introdução dele no Ártico pode interferir nas populações do urso polar e da baleia? Sim. Resposta: sim. Pois as baleias e os ursos se alimentam de focas e morsas, que por sua vez se alimentam de zooplâncton. Que é zooplâncton, gente, é uma plantinha que faz parte, é os bichos que faz parte lá os animais, aliás, né, que fazem parte do ambiente lá, tá? De acordo com a imagem, o caranguejo aranha também se alimentará de zooplâncton. Como caranguejo aranha não tem predador natural nesse ambiente, ele pode proliferar e causar a diminuição da população de zooplâncton e, consequentemente, afetar as baleias e os ursos, porque elas não têm como se alimentar, né, pessoal? Página 95, agora. 95. A página 95 é um texto. De acordo com o texto, nós vamos responder a página 96, tá bom, pessoal? Por isso que a tia não botou aí na página 95, que é o texto. Então, vamos lá para a página 96. Nós temos a A, e a B e a C. Na letra A, explique com suas palavras o que são espécies exóticas. São plantas e animais que originalmente pertencem a outro ambiente, mas que se deslocam para um território que não é o natural deles. E assim conseguem sobreviver, né? Eles vão se acostumando, né? Vamos para a letra B. Na letra B, por que as espécies invasoras são problemas? Né? O grande problema das invasões é que as espécies exóticas podem causar desequilíbrio no ambiente que estão ocupando. Elas competem pelos alimentos e no local de descanso. Por exemplo, com os naturais do território. Então, acontece isso aí, tá? E nós vamos para C. Pergunta: o que você acha que pode ter acontecido com essa cadeia após invasão dos javalis
sabendo que eles têm os mesmos hábitos alimentares do cateto, né? Então, esse bichinho aí, que é o porco do mato, né? Vamos falar assim, porco do mato, tá? Então, aqui nós temos a raiz, o javali e temos o porco do mato. Então, provavelmente, os javalis passaram a competir com os catetos pelas raízes, no caso, o porco do mato, pelas raízes e outros alimentos. Essa competição pode ter levado a uma diminuição da população de catetos, que no caso é o porco do mato, tá? Então, gente, nós ficamos por aqui nas nossas correções, certo? Não esqueçam de acessar a Agenda Edu e ir para o canal do YouTube, que é o canal do colégio, com as nossas videoaulas para poder fazer as atividades. E estudem, coloquem em dias as atividades para as próximas avaliações, certo? Fiquem com Deus e até as próximas correções e aulas. Beijo, tchau, tchau, se cuidem, tchau.